Boa noite, gente. Vamos ficar de pé. Eu queria orar com vocês antes da gente dar continuidade. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos colocar nosso coração diante de Ti. Nós precisamos de revelação da Tua palavra. Precisamos conhecer mais do Senhor. Espírito de revelação, de conhecimento, ilumina os olhos do nosso entendimento para que a gente possa corresponder com a revelação, Senhor. Nós não queremos sair daqui inchados, nós não estamos procurando um conhecimento somente, estamos procurando pelo Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, nos capacita a nos adaptarmos às verdades que a palavra nos traz. Que a gente quer ouvir, mas também queremos obedecer. Nos dá esse privilégio de obedecer a palavra de Deus, Pai. Enche-nos do Teu Espírito essa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus 6. Vamos começar por Mateus 6:33. Mateus 6:33. Quero mandar um alô para todo mundo que está ouvindo a gente em casa, em outro país, em outros estados, pessoal de Recife, São Paulo, Bahia, Piauí, Minas, Brasil todo, tá tudo aí. Quero dar um alô para vocês, parabéns para você que continua, né? Você sabe que o povo brasileiro tem muita dificuldade de dar continuidade àquilo que é de graça. A gente começa a não dar valor, né? Então esse parece, talvez seja... Deus pediu para a gente fazer isso aqui de graça, para a gente provar o nosso coração, aquilo que nós estamos buscando, né? Então, quero agradecer a Deus pela vida daqueles que estão continuando, né? Dando continuidade a esse crescimento na palavra. Eu também me alegro muito em ouvir os resultados, né? Tem muitas pessoas compartilhando comigo, eu estou muito feliz. Teve pessoas falando assim, meu marido mudou, minha esposa mudou, minha casa está mudando, a minha vida está mudando. Então, para mim, isso é muito mais importante que qualquer outra coisa. Mateus 6:33... é um texto muito conhecido por nós. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Só até aí. Pode tomar seu lugar. Aquele conhecimento. Quando se fala do reino de Deus, no nosso primeiro encontro sobre reino, nós falamos dos aspectos do reino. Amém? Nós falamos que o reino tanto é futuro, e esse reino fala de algo que a gente vai herdar, o reino que vai se manifestar na terra a partir de Jesus, quando Jesus vier em glória. Nós falamos de alguns eventos que vão acontecer, falamos desta era, o reino milenar, e também falamos da era vindoura, que é chamada de eternidade, e popularmente nós chamamos de céu. Beleza? Está bem estruturado isso? Né? Eu não vou entrar, por exemplo, de falar do milênio, falar do reino vindouro, essas coisas todas. Por quê? Porque isso já vai entrar na ideia de escatologia. E isso é uma matéria que eu quero ministrar bem mais à frente, ainda, talvez nem seja nessa escola, porque eu quero construir toda uma estrutura para depois a gente vai dar continuidade a fazer um segundo nível, a gente vai entrar essa questão do futuro, escatologia, etc. Mas eu quero trabalhar com vocês a ideia do reino presente, do aspecto espiritual. O reino está hoje no aspecto espiritual. Amém? E como entrar nesse reino? Como entrar para esse reino? O que significa isso? Como funciona o processo de entrar? E a frase que ficou na minha mente da semana passada foi: o reino de Deus é a extensão do ser de Deus. Esse é um ponto principal e mais à frente a gente vai mergulhar ainda nisso. Mas hoje eu quero já falar de uma chave. De uma chave que faz a gente entrar no reino de Deus. E essa chave, ela não é... já quero adiantar para você que essa chave de entrar nessa realidade... Quando eu falo de reino espiritual, eu estou falando de uma realidade que está aqui agora. Amém? Tem uma realidade aqui agora. Jesus falou assim, é chegado o reino que um dia será, já começou. Fala para o seu irmão assim, a eternidade já começou. Fala com ele, o futuro já começou. Ok? E nós vimos que o poder que transforma a nossa vida
não é um poder que está nesse século. Tudo que diz a respeito de libertação e cura, tudo que está relacionado com o sobrenatural de Deus, não tem a ver com esta era. É a era vindoura, invadindo o nosso presente e nos transformando. Amém? Amém ou não? Ok. Quando eu leio esse texto em Mateus 6,33, me chamou a atenção, porque agora já compreendendo um pouco mais sobre reino, ele fala de buscar, pois, o reino, de colocar ele como prioridade. Essa busca é a prioridade. E ele conecta essa busca, a prioridade, que é o reino de Deus, à provisão, à segurança e paz. Parece que à medida que mais você coloca esta realidade, que é uma nova realidade, que é a realidade do reino de Deus, como prioridade na sua vida, as outras coisas vão sendo acrescentadas. E está relacionado, se você ler as coisas que nos acrescenta, tem a ver com segurança, com abrigo, com paz. E quanto mais você coloca como prioridade essas coisas, você vai entrando para dentro do reino de Deus. E essas coisas vão sendo acrescentadas sobrenaturalmente sobre a sua vida. E é isso que Jesus falou. E por isso não anda inquieto. Nós somos uma geração da crise de ansiedade. A gente está sempre ansioso, né? Tem dificuldade de dormir, cheio de problemas e problemas e problemas. Mas ele fala que quando você parar e colocar o reino como prioridade, as coisas mais básicas da sua vida, Deus vai cuidar de você. Amém? Mas interessante é que Jesus falou, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E eu queria falar um pouco sobre essa justiça. Porque parece que Jesus está nos revelando a chave para entrar dentro do reino de Deus, que é uma realidade espiritual. Então, eu queria só que se abrisse para mim rapidamente, João 3. João 3. Ela é uma chave para a gente compreender sobre essa questão da chave de entrar no reino. João 3 diz assim, versículo 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém, você pode estar com a caneta, você gosta de sublinhar as coisas, né? Se alguém não nascer de novo, escreve aí, não nascer de novo, rabisca isso aí, sublinhe, não pode ver, sublinho ver, não pode ver o reino de Deus. E ele continua, perguntou-lhe Nicodemos, a conversa de Nicodemos é muito interessante, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, eu quero só destacar quando Jesus fala em verdade, ele está querendo dar uma ênfase no que ele está dizendo. Em verdade, vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode, sublinhe, entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. Olha para mim, só nasce da água do Espírito quem nasce de novo. E o processo é, você tem que nascer de novo para nascer da água do Espírito. Você nunca vai nascer da água do Espírito se você não nascer de novo. Agora, presta atenção nas palavras de Jesus para Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. E se você, depois ele fala, se você, na verdade te digo, se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Eu acho muito forte isso aqui. E eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Eu anotei, porque eu tenho que ter uma apostila, né, do que nós estamos anotando aqui. Então eu anotei algumas frases para vocês e eu vou desenvolver com vocês um pensamento. E nós queremos olhar para um homem que andou
nas duas dimensões como se fosse uma só. Amém? Tem um homem na Bíblia que conseguiu andar nessas duas dimensões. Nós estamos aqui, e você saiba que o reino de Deus está aqui também. Só que ele é invisível, você não está vendo. Quer ver uma coisa? Por exemplo, quantos acreditam que se eu pegar meu celular e colocar ali algum programa ao vivo, vai passar ao vivo? Se eu colocar aqui e falar com alguém do Japão ao vivo, colocar aqui no Zap, chamei no vídeo, eu faço chamada de vídeo, você... Amém? Nós podemos ver uma novela, tem gente passando aqui agora, tem filmes de guerra, tem gente dançando, tem teatro, tem tudo aqui agora. Estão passando aqui agora. É chamada de ondas de rádio e televisão. Elas existem. Elas não existem ou não? Existem ou não? É interessante, né? A gente precisa ter fé para acreditar nisso. Não precisa mais, porque agora a gente tem alguma coisa que prova para nós, né? E você sabe que existe, mas é invisível, você não vê com seus olhos naturais. Então você precisa ter um aparelho que possui antenas especiais que conseguem captar essas ondas sonoras, essas ondas de televisão, e elas vão captar para você e transformar em imagem, e através daquele corpinho ali vai mostrar para você, através da tela do seu celular, da sua televisão, e você consegue ver agora. Porque esse celular ele possui antenas especiais que conseguem captar as frequências dessa coisa invisível. Amém? Da mesma maneira, funciona assim no reino de Deus. O reino de Deus está aqui, os anjos de Deus estão aqui, o trono de Deus está aqui, Jesus está aqui, o céu está aqui, o céu já chegou. Mas ele não vem de visível aparência. E era isso que Jesus queria dizer nas parábolas. As parábolas do mistério do reino, Marcos 4 e Mateus capítulo 13, se você estudar elas, o tempo todo Jesus está falando de aparência. Hoje os homens não conseguem ver, assim como o fermento que vai levedando na massa. Se você olhar, você quase não percebe o fermento no meio da massa, que ela se misturou. Está no nosso meio. É como o grão de mostarda. É pequenininho, você não consegue ver, você não dá muito valor àquilo, mas não se engane, porque um dia isso vai crescer e vai tomar toda a terra, e vai se transformar numa árvore grande, e virão os passarinhos e farão neles ninhos. O que Jesus está querendo dizer é que o reino é chegado, você não consegue ver, mas ele já está aqui, e se prepara, porque esse reino um dia vai tomar toda a terra, e todo olho verá. E bem-aventurados que não viram e creram. Hoje, o reino, você pode escolher aceitar, assim como alguém que vem para um culto e ouve uma palavra e vai embora para sua casa e faz nada com aquilo, mas vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar. Estão comigo? Buscai o Senhor enquanto está perto, invocai-o. Então é assim que funciona o reino. Então o reino hoje é um mistério. Aqui fora está aí o império das trevas. E o reino está dentro de nós. Amém? Então essa é uma realidade espiritual. Ela está aqui agora. Tem poder de Deus aqui para curar. Tem poder de Deus para expulsar demônios. Tem poder de Deus para você. Está disponível, está aqui. Lembra quando eu falei de fé? Quem lembra que eu falei de fé? Eu não falei sobre isso, sobre os âmbitos dos dois planos. Um espiritual e um outro natural. Amém? A fé, ela não negocia com esse mundo, ela negocia com o reino do Espírito. Quando você entra em fé, você se move pela fé, para que essas verdades espirituais, que parecem que estão em contradição com a sua vida, elas começam então a invadir o nosso mundo e transformar não somente você, mas tudo que está à sua volta. E é pela fé. Por isso o justo viverá pela fé, de fé em fé. Nós não andamos mais por vista. Os nossos olhos espirituais se abriram para ver aquilo que qualquer pessoa não pode ver, somente quem nasceu de novo pode. Amém? Só que Jesus ele deixa bem claro que não basta somente ver. Você pode ver. Você pode ir num culto de milagres e ver Deus operando sinais e maravilhas. Você pode participar de todos os cultos que você quiser. Você pode ver gente levantada da cadeira de roda. Você pode dar glória a Deus e louvar a Deus por tudo que Ele tem feito. E ainda assim, você não entrar no reino de Deus. Nós temos muitos evangélicos que a única coisa que eles sabem é ver. Eles ficam o tempo todo procurando alguma coisa no YouTube.
Eu quero ver. Eu vou no congresso tal, eu vou no seminário do Benny Hinn, eu vou lá, eu vou ver as pessoas caindo no poder, eu vou ver, mas eu não sei se você já passou por essa frustração. Eu já passei a frustração de chegar no lugar e ver a glória de Deus, ver manifestada, mas eu não conseguia sentir nada. E eu entrei em crise, eu falei assim, meu Deus, eu quero também. Eu já aconteceu de eu estar ministrando e ver Deus me usar. E no final eu falei assim, meu Deus, todo o seminário recebeu, só eu que não, porque eu estou aqui fora, estou lá de fora. Né? E você vê as pessoas experimentando e diz, meu Deus, por que eu não experimento? E daqui para frente, a gente vai trabalhar isso. Porque a gente vai perceber que existem coisas dentro de nós que impedem, é como se a sua antena estivesse enferrujada. E você não consegue captar as frequências. Então Deus precisa trabalhar a antena. Irmãos, eu acho muito top. Eu vou citar algumas coisas aqui com vocês. Amém? Eu não sei se nem vou conseguir a apostila, mas está na apostila até muito mais coisas do que eu vou falar aqui. Mas existe uma antena dentro de nós, que Deus precisa trabalhar essa antena. É interessante Jesus falar sobre quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois ele vai citar no outro diálogo, em vez de falar ver, ele fala, se não nascer da água e do Espírito, você também não pode entrar no reino de Deus. Fala comigo assim, há uma diferença entre ver e entrar. Não sei se você já passou por isso, mas eu já tive pessoas que andavam comigo, andaram do meu lado, pregaram no mesmo microfone que eu, na mesma mensagem que eu pregava. Passaram-se o tempo, hoje alguns deles estão desviados. E aí eu descobri que, na verdade, a única coisa que ele via, ele só via, ele não entrou na mesma vibe que eu. Ele não estava dentro daquilo que eu estava. Isso é claro. Você vai conhecer pessoas assim. Pessoas que parecem estar, mas nunca estiveram. Quando vier as tribulações, vier as dificuldades, elas vão te abandonar, porque elas não estão na mesma pegada que você. Isso faz parte do reino. Você não pessoas que vê, elas contemplam, mas elas não penetram nessa dimensão. Deus, quando você já nasce de novo, você começa a ver, os seus olhos espirituais começam a se abrir, aquele véu que estava no seu coração, conforme o apóstolo Paulo falou, foi rasgado do seu coração. E não somos mais como Moisés, que colocava um véu no rosto, mas agora contemplando a glória de Deus, a cosmovisão, a maneira como você vê o mundo, ela muda quando você nasce de novo. Você volta para a mesma casa, para o mesmo barraco, para o mesmo trabalho, para o mesmo chefe, mas agora a maneira de ver as coisas mudou, porque o véu do coração foi rasgado. Só que, irmãos, a vida cristã não para no nascer de novo. O problema é que muitas pessoas do nosso meio só nasceu de novo. E quando Jesus fala que tem que entrar nesse reino, e ele fala nascer da água e do Espírito, aí muda tudo. Porque agora Jesus está mostrando para nós que entrar no reino de Deus, ou seja, nessa nova dimensão espiritual, é processual, não é passe de mágica. A água fala do mover da palavra e o Espírito, palavra e Espírito. Isso significa que se você não aprender a desenvolver um relacionamento com o Espírito que ilumina a palavra, o máximo que você vai ter é um conhecimento da palavra, mas você não conhece o Espírito. Jesus falou, as palavras que eu vos tenho falado é Espírito e vida, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saiu ou sai. Qual é o pão de cada dia? É ouvir Deus falar, não somente o que Ele falou para Abraão. Abraão morreu. Mas saber o que Ele está dizendo para nós, agora, nesse exato momento. E tem pessoas que vivem só do passado de Abraão, de Isaac, Jacó.
que Deus falou para o apóstolo Paulo, mas o convite é eu e você agora fazer aquilo que o apóstolo Paulo não pode mais fazer, porque ele está morto, mas cumprir ainda o nosso chamado. E isso só acontece a partir do momento que eu passo a ouvir o Espírito Santo. Não basta apenas você ter as Escrituras de cor, se você não tem relacionamento com o Espírito Santo. Você só vai ser mais um religioso no Brasil. Quem está comigo? Estão me entendendo? Então, nascer da água e do Espírito é um processo, e isso tem a ver com maturidade. E antes de eu falar mais sobre isso, é interessante que Mateus 5, vamos lá, Mateus 5, 20. Eu só quero mostrar algo para vocês rapidamente. Fala para o seu irmão assim, Deus quer levar você para uma outra dimensão. Quando Jesus, Mateus 5, 6 e 7, é Jesus falando do Sermão do Monte, amém? E Jesus ele trata basicamente de 4 leis no Sermão do Monte. Ele fala da lei da ira, a lei da honestidade, a lei da pureza e a lei do amor. Ele vai destrinchando isso. Ele fala o que os fariseus e o que as Escrituras dizem, depois ele vai e entra numa dimensão maior. Você percebe que ele vai mostrar, através desse ensino dele, do Sermão do Monte, que as Escrituras dizem uma coisa e parece que os fariseus estão sempre preocupados com os atos externos da lei. E aí Jesus fala assim, vou dar um exemplo. Ele fala assim, vocês ouviram dizer, as Escrituras dizem que um adultério, a pessoa é apedrejada até a morte. Mas eu digo a vocês, em verdade vos digo, que só de imaginar com a sua mente, ou seja, os fariseus estão falando dos atos externos e Jesus está falando dos propósitos do coração, das motivações. Porque ele vai mostrar para nós que o nosso problema não é externo. O nosso problema está dentro de nós. Você pode não matar seu irmão como um assassino, mas pode matar ele no seu coração. Então, o Sermão do Monte, quando você estudar o Sermão do Monte, ele vai te levar a um lugar só, de condenação. Lá vocês ouviram falar, olho por olho, dente por dente, eu vos digo. Aí ele começa, ele só piora as coisas. Jesus só piorou as coisas, né? Ficou pior. Porque, na verdade, Jesus vai mostrar para nós que a justiça do reino, e antes de eu ler o texto, não, vamos ler, Mateus 5, 20. Ele vai piorar com essas palavras aqui. Ele diz o seguinte, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis. Fala comigo, entrar. Ele não falou ver. Jamais entrareis no reino de Deus. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Por quê? Porque justiça é a porta. Justiça é a chave. Mas o que é justiça? Então, eu citei algumas frases aqui. Tem uma palavra no grego para a palavra justiça. Eu nem sei se eu vou achar aqui, anotei. É interessante, essa nova maneira que Jesus vai tratar sobre justiça. Eu esqueci, eu acho que eu notei, está no meu computador, mas eu não coloquei aqui. Mas essa justiça, basicamente, é um estilo de vida. Amém? É um estilo de vida. Na verdade, quando você já ouviu falar uma frase, cultura do céu, cultura do reino, né? Tem o Davi Fernandes, tem a cultura do céu, o Ministério Cultura do Céu. O que é cultura do céu? Cultura do céu é um movimento. Cultura do céu é uma maneira, é um estilo de se mover novo. Jesus está falando de justiça, quando ele fala de justiça, ele está falando de um movimento, de uma maneira de andar em concordância com Deus. Amém ou não? Ok ou não? Então, o que é essa justiça? É uma espécie de vida exigida. É uma espécie de vida exigida para se entrar no futuro domínio do reino de Deus. A verdade é que Jesus vai nos revelar que a maneira como eu vivo hoje determina o reino no futuro, como nós vamos viver no futuro. Ok ou não?
Então, justiça também é aquela... eu acho que eu anotei aqui, mas não coloquei o nome da palavra, ó. Eu vou botar na apostila. É uma espécie de vida exigida para entrar no futuro domínio do reino de Deus. Justiça também é aquela que é o resultado da ação de Deus na vida da gente aqui. Escuta isso. É uma ação de Deus. Jesus está dizendo que se você não viver do modo adequado, se a justiça não exceder, se não for mais profunda que a justiça dos fariseus, jamais entrarão no reino de Deus. Jamais nós entraremos também nessa dimensão do reino agora. E eu estou citando sempre o reino presente. Você jamais vai entrar na dimensão do reino. Você não quer, eu também não quero, passar a minha vida toda só vendo. Eu quero experimentar, eu quero entrar nesse ambiente do reino de Deus. Isso tem a ver com a justiça. A justiça é um modo de viver. A justiça é uma maneira que você vive, que autoriza a intervenção espiritual. Opa! Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Eu fiquei de cara. A maneira como você vive atrai ou a manifestação do império das trevas na sua vida, ou a manifestação do reino de Deus. Justiça é uma maneira de se movimentar que traz a manifestação da glória de Deus. Todo hábito vai gerar uma cultura. Por que a Bíblia, por que Deus, por que o Espírito Santo tem falado com a igreja, conosco, sobre justiça, sobre reino, sobre cultura do reino? Porque a maneira de pensar, ela vai influenciar a maneira como eu vou me movimentar. E a maneira como eu me movimento vai definir a quem eu dou autoridade para interferir na minha vida. A gente sempre aprendeu na casa de Davi que a adoração é dar direito a quem eu adoro de habitar a minha vida. Não só de habitar, mas de governar a minha vida. Adoração dá direito a quem eu adoro de habitar e governar. Então, adoração não tem a ver, você vai ver que a justiça do reino de Deus não tem a ver com o que você faz. A justiça de Deus tem a ver com o que você é. A justiça, ela avalia o seu coração. Ela avalia a sua motivação. Quando Jesus manda ir para o secreto, é isso que ele está colocando em xeque. Porque no secreto você não tem ninguém te vendo. No secreto é só você e Deus. Ali você mostra quanto você adora, quanto você dança, quanto você grita, quanto você fala em línguas. E Jesus fala assim, vamos lá, vai para o secreto, vamos ver como é que é o negócio. Então a justiça, ela mexe com o nosso interior. É a partir do nosso interior. Os ensinos dos mestres da lei enfatizavam atos externos. Jesus enfatizou a atitude do coração. Você pode ir para a igreja adorar a Deus com as motivações erradas. E sabe onde é que Deus coloca o coração para fora? É no deserto. Leia Deuteronômios capítulo 8, coloca como dever de casa, vou ler Deuteronômios capítulo 8. E Deus vai falar assim para Moisés assim, eu fiz você ter fome, humilhei você, para que você saiba, não eu, porque eu sei, para que você saiba o que está no seu coração. Por quê? Porque enquanto você não tiver um encontro com o verdadeiro você jamais vai encontrar o verdadeiro Deus. Então a pessoa é evangélica, eu sou o cara, eu adoro, eu sou de Jesus, eu sei 30 versículos decorados. Eu estou disposto a ir contigo até o fim, Jesus. Eu vou morrer pelo evangelho. Ok, vamos lá. Vou tirar a namorada. Vai ficar desempregado 1 ano. Vou fechar todas as portas. De repente, você começa a ver o bicho que está dentro de você. Você vai ver que você não depende tanto assim de Deus. Você depende, só você que não sabe. Então, o deserto é para você ter um encontro com você.
É nesse sentido de Deuteronômio capítulo 8, que Jesus em Marcos capítulo 12, ele citou as palavras de Moisés, porque um cara perguntou para ele assim, Senhor, o que eu faço para entrar na vida eterna? E depois ele fala sobre amar o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Ele usou as mesmas palavras de Moisés em Deuteronômio capítulo 6. Por quê? Porque Moisés aprendeu que a lei de Deus é pesada quando você não ama a lei de Deus. Ele aprendeu que o amor precede a obediência. Mas esse amor só é derramado em nossos corações pelo Espírito. Mas Deus não pode derramar algo sobre você se você está cheio de você. Então, primeiro, Ele te leva para um processo de esvaziar você. Aí, quando você diz que é fraco, Ele é forte. E o poder dEle opera na sua fraqueza. Ok? Então, justiça, eu coloquei aqui, a justiça do reino afirma, é mais importante o que você é do que o que você faz. A justiça do reino exige que eu não sinta nenhum mal em meu coração contra o meu irmão. É muito mais que palavras, é real, está dentro de você. Agora, isso aqui é interessante também. A justiça, escreve aí se você está anotando. Lembra que justiça é uma cultura, é um movimento, é uma maneira de andar. Amém? Pergunta para o seu irmão assim, quais são os seus caminhos e suas ações? Coloca assim no seu caderno, assim, não vai estar na apostila não. Coloca assim, ações, não coloca assim, caminhos, o símbolo de mais, caminhos, mais ações. É igual... Essa é a fórmula do reino. É igual justiça. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um texto para vocês. E essa frase aqui do Eldon Ladd, ele diz, a justiça do reino é o produto do governo de Deus no coração do homem. Espera aí. Não entendi, Gideon. A justiça de Deus é o produto do coração de Deus no homem. Amém? É o produto. Justiça do reino de Deus é o produto do governo de Deus no coração do homem. Você sabe o que o Espírito Santo precisa fazer com você? Ele precisa produzir justiça. O Espírito de Deus é um produtor de justiça em você. Ou seja, na verdade, eu até coloquei uma frase, não sei se está aqui, mas eu coloquei uma frase, eu estava lendo hoje e meditando, você vai perceber que o que Deus exige de você, só Ele pode dar a você. Porque o movimento do reino de Deus, por isso que muitos teólogos, quando eles estudam o Sermão da Montanha, eles chegam à conclusão seguinte, é impossível viver aquilo ali. Porque, na verdade, a justiça do reino é a vida do amanhã. A justiça do reino de Deus é um estilo de vida do futuro. Nenhum ser humano que é caído consegue, por si próprio, produzir movimentos do reino de Deus. Você jamais vai conseguir viver a vida de Deus se Deus não der a você essa vida. Você nunca vai conseguir produzir uma justiça no reino de Deus se o Espírito de Deus não habitar em você. E se você não somente habitar, mas se você não deixar Ele fazer a obra que vai fazer. Porque o produtor da justiça de Deus, que vai gerar em você esses movimentos do reino de Deus, é o Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Pensa comigo. Eu falei, existia um homem que pisou nessa terra, que se movimentava conforme Deus. Ele estava em completa conexão de Deus. Havia uma harmonia dele com Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Deus Filho. Amém? O que é Jesus andando na terra? Jesus, ele veio viver a vida que eu e você não podemos viver, para nos mostrar que quando nós passarmos a viver a vida que ele viveu, céus e terra vão convergir em você também. Então, o que você via Jesus? Jesus, de vez em quando, ele manifestava, ele andava naturalmente como um ser humano, mas, de vez em quando, você via uma outra dimensão se manifestando na vida dele. Concorda comigo?
Por exemplo, é normal um cara passar 40 dias de jejum e no final vir os anjos servir ele? É normal você ver um homem andar sobre as águas? Não. E ele manifestava o reino de Deus, a dimensão desse reino era visível quando você estava perto dele, porque ele se movimentava em tanta concordância com Deus, que ele se movia num negócio chamado justiça do reino de Deus. Nossa Deus. Jesus é a justiça em pessoa. E sabe o que é interessante? Que dos elementos da justiça de Deus tem a ver com a sua mentalidade de filho de Deus, não de religioso. Por isso Jesus chamava Deus de painho. Isso tem a ver com paternidade de Deus. A maneira como ele andava. Veja Jesus andando e olha os fariseus andando. Os fariseus tinham aparência, Jesus não tinha aparência. Jesus ele era. Não era uma coisa só externa, era dentro dele, ele estava em conexão com Deus. E os céus e a terra se manifestavam, o reino de Deus, a dimensão espiritual do futuro, se manifestava em sua vida a ponto de ele chegar para Pedro e mandar ele pescar. E quando o Pedro vai pescar, já tinha avisado, vai chegar um peixinho e vai estar com uma moedinha na boca. A ponto dele parar, subir num barco e falar assim, tempestade, cala a boca. E o mar e o vento obedeciam a ele. Por quê? Porque ele estava em concordância. Quando o homem anda em justiça com Deus, ele entra em harmonia com Deus e com a criação. Quem está me entendendo? O que acontece quando o homem peca é que a própria criação se rebela contra ele e ele entra na mira da ira de Deus, ou seja, quebrou a harmonia. Então a ponte que gera harmonia entre Deus e o homem e a criação se chama justiça. Por quê? Porque a justiça é um movimento, como se Deus fosse uma engrenagem. E quando nós estamos numa justa operação, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, quando fala da igreja, ele fala de uma justa operação. É como se nós estivéssemos perfeitamente encaixados nele. E quando ele se movimenta, você movimenta conforme a vontade dele. O pecado entortou as engrenagens. E a gente começou a produzir um movimento não conforme mais a vontade de Deus. E houve então uma desarmonia nas coisas. Por isso que a essência do livro de Efésios é falar sobre unidade. Estão comigo ou não? Posso? Vocês estão gostando, gente? Vocês vão voltar na outra aula? Aleluias. Olha isso aqui, essa frase aqui. Quem está anotando aí? A justiça de coração. Vou aproveitar que é uma aula, né? A justiça de coração. Fala comigo, justiça de coração. Pensa bem quando você fala coração. Porque nós vamos entrar nesse lance aí, daqui a pouco, lá nas outras aulas, nós vamos entrar nessa dimensão aí. Lembra que eu falei que existe uma antena dentro de nós? A antena do homem que Deus colocou dentro dele é um coração. Por isso que uma das primeiras coisas que o Espírito Santo precisa fazer em nós, sabe o que é? Conforme Ezequiel 36, 26, que fala, dar-vos-ei um coração novo, eu vou trocar a antena. Muito legal isso, cara. E esse coração tem um modelo, é o coração de Jesus em você. Porque quando ele coloca o coração em você, aí você começa então a ficar antenado de novo. Amém ou não? Eu cheguei para um pastor chamado pastor Alcântara, há muitos anos atrás, eu era um menino, eu estava varrendo o chão da igreja, e eu sentei com ele assim, pastor Alcântara, você pode me dar uma... Eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Como é que é ouvir Deus? Porque você pregou e falou sobre ouvir Deus, eu queria ouvir a voz dele. Aí ele foi e falou o lance da antena comigo, foi ele que falou esse negócio da antena. Eu disse, então Gideon, consagra a sua vida, começa a jejuar, busque, e parece que isso vai gerando uma conexão. Só que eu descobri que é muito mais profundo que isso. Não é só jejuar e orar, porque tem muita gente que jejua e ora e não muda nada. Porque não tem a ver com o seu jejum, tem a ver com a motivação, tem a ver com o que está dentro de você. Por isso que orar também não tem a ver com quanto você ora. Porque tem gente que ora e ora e não acontece nada.
Jesus falou assim, se eu estiver em vós e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que você me pedir. O que ele está dizendo? Ele está falando de justiça. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que você me pedir eu farei. Sabe por quê? Porque quando você está nele, o que você pede não é mais para você. Não tem mais a ver com você, porque você é totalmente influenciado pela vontade dele. Então você pede o que ele está pedindo. E tudo que Deus pedir para ele, acontece. Ele fala, haja luz, meu filho. Dá um jeito. Houve luz. Quem está comigo? O que Jesus está querendo dizer é que Jesus está questionando os nossos atos de religioso. Não tem a ver com o que você está fazendo, tem a ver com o que você é. Isso vai te levar para essa dimensão nova. Tem a ver... Provérbios 4, 22. Eu vou ler já a frase para vocês anotarem. Provérbios 4, 23 fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o íntimo do coração. Fala, guarda o coração. Só que na frase original ele não fala guarda o coração, ele fala, guarda o íntimo da razão. Porque o coração fala do âmago do seu ser, é interno. O problema não está em Deus. Deus não deixou de falar com você. Eu estou falando com vocês assim porque eu sei que tem mais 80 pessoas que estão me ouvindo. Deus não deixou de fazer, Deus não deixou de falar. O problema não está em Deus. O problema está dentro de nós. E esta obra ele precisa fazer dentro de nós. Amém ou não? Então, anota essa frase aí. A justiça de coração. Já tinha falado essa frase toda? Não. Falei? Tá. A justiça de coração. É porque a palavra coração destaquei. A justiça de coração é um dom de Deus. Deus precisa conceder o que exige. A Bíblia fala que sem fé ninguém pode agradar a Deus, não é mesmo? Pensa comigo, se Deus pedisse você fé, e fé é algo impossível de ter, se Deus não me der, se Deus pedisse algo para você que Ele não possa te dar os meios para o qual você vai receber aquilo, Ele seria um Deus injusto. Porque Deus não vai exigir de nós algo que a gente não pode ter. Mas Ele nos dá, e agora, desde o momento que Deus nos deu os meios pelo qual a gente pode adquirir essa fé, isso torna você e eu responsáveis. Amém? Amém ou não? Deus não pediria nada de você que Ele não pode dar. Por isso que a justiça de coração, que é a justiça do reino, é um movimento do reino de Deus. E isso é um dom de Deus. Deus precisa conceder isso a você. E Ele quer conceder isso a você. Na verdade, já foi concedido lá na cruz. Agora, pela fé, o que a fé faz com você? A fé faz você... Eu ouvi uma frase essa semana, eu tenho orado sobre essa questão de fé. A fé é a substância da esperança. Porque você pode ter uma fé, você pode ter uma esperança, mas você pode ter uma esperança que não te dá uma substância que aquilo pode acontecer. Por exemplo, você tem a esperança que o Vasco vai ser campeão brasileiro. Então, qual é a substância da esperança? É a palavra de Deus. Que tudo que Deus fala, Ele cumpre. Por isso, se Deus falou com você, e você se posicionou de acordo com a vontade dEle, você fez um ato de fé. Você recebeu a substância da sua esperança. Então você tomou posse de algo que vai acontecer, já sabendo que vai acontecer, porque Deus é fiel para cumprir sua palavra. Amém ou não? Estou filosofando demais hoje, então não. A justiça do reino é o produto do governo de Deus no coração do homem. Deus precisa governar nossa vida hoje, se quisermos entrar no reino. Não tem a ver com vida evangélica, não tem a ver com vida eclesiástica, não tem a ver com quanto você vai domingo para a igreja.
Porque se fosse assim, o Brasil já teria mudado. Concorda ou não? Tem a ver com o que está dentro. Então, vamos rapidinho. Isaías. Tem outras anotações aqui, tá? Depois vocês podem degustar lá. Tem vários textos, vários... Nascer da água e do Espírito aponta para o desenvolvimento. Qual é a justiça? A justiça de Cristo que opera em mim e a justiça que opera através de mim. Aí eu falei muitas coisas aqui também, até que o próprio Leandro Vieira falou numa ministração que eu assisti. Achei interessante que ele também usa como base o mesmo livro que eu li. E é interessante. Fala comigo assim, o justiça é o resultado da obra do Espírito em nós. Justiça é movimento do homem que está em concordância com a Trindade. Lembra que eu falei, justiça são caminhos e ações, caminhos e ações. Agora, olha que interessante. Isaías 64, versículo 6. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma autoanálise, amém? De nós mesmos. Aí vai ser top. Estou guardando um momento, daqui a pouco, um momento especial. Isaías 64. Tu és santo. Não pode chorar. Mas pode morrer. Morrer para você mesmo, para mim mesmo. Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como o trapo da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Fala comigo assim: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como o trapo da imundícia. Sublinha essa palavra, essa frase, trapo de imundícia, o trapo da imundícia. Ele falou que as nossas justiças, amém? São como o trapo de imundícia. Ok. Isaías 64, versículo 6. Ah, desculpa, irmãos. Por que vocês não falaram antes, gente? Oxi. Culpa do Ed. O Ed estava ligado. Então, presta atenção agora. No versículo Ezequiel 36. Vocês sublinharam lá justiça e vocês sublinharam o trapo de imundícia. Trapo de imundícia era um plano velho usado pela mulher do mundo antigo para a sua menstruação. Deus está dizendo que todas as coisas boas que você faz para Ele é como nada. É isso que está dizendo. Todas as nossas justiças, né? Nossas injustiças. Amém? Agora, olha o versículo 17. Presta atenção no raciocínio desse texto. É só apertar o botãozinho de cima aí, Igor. Versículo 17. Ezequiel 36, 17. Eu não quero hoje terminar muito tarde, gente, tá? Eu estou sendo bem pontual para a gente não... Quero tomar o tempo igual semana passada. Vocês não queriam ir embora semana passada? Eu louco. Tem gente que estava agarrado na cadeira, não queria sair, um cara de choro. Teve um que chegou assim, cara, você vai matar nós, mano. Olha o que Deus diz em Ezequiel 36, 17. Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e suas ações. Olha o que diz: como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Quem entendeu a lógica dos dois textos? Justiças são
caminhos e ações. Segunda verdade que está mostrando aqui na palavra é que ações e caminhos contaminados também contamina a terra. Quem está me entendendo? Ele está falando, primeiro ele fala, a sua justiça é como trapo de imundícia. Como trapo de imundícia. Só que agora ele não falou trapo de imundícia, ele já falou como uma mulher na sua menstruação, as suas ações e seus caminhos. Ele não fala justiça, a palavra justiça, mas ele fala ações e caminho. Mas se você ler um versículo antes aqui, Isaías 64, Deus está falando de justiça. No versículo 5, sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça. Sais ao encontro. A justiça faz com que você atraia a presença de Deus. Amém? Então, você percebe que justiça é um movimento? Ações e caminhos. Toda justiça, a justiça, na verdade, ações e caminhos. Eu não vou falar mais a palavra justiça, eu vou falar ações e caminhos. Amém? Ações e caminhos autorizam intervenção espiritual. Concorda comigo? Vamos lá. Quem já foi aqui num terreiro bem pesado, onde as pessoas adoram as trevas? Você já entrou lá dentro dessa casa? Você já percebeu que aquele ambiente é sobrecarregado a ponto da casa, da rua, ser a mais fedorenta, às vezes? As árvores são secas em cima dela, parece até o filme da família Addams. A ponto das crianças que moram nesse ambiente de madrugada ouvirem vozes, verem vultos, sentirem medo, terror, pânico. Eu fui ministrar libertação na casa de uma moça que a mãe fez um contrato com Satanás. Há muitos anos atrás, 20 anos atrás, eu fui lá nessa casa, numa comunidade. Foi eu e um pastor orar. Caíram 20 endemoniados na casa. E sabe, antes dela falar isso, ela falou assim, pastor, eu chamei o senhor aqui, que eu queria que vocês orassem por nós, porque aconteceu uma coisa estranha essa noite. A geladeira saiu da cozinha e foi parar aqui na sala. Pior, não tem um arranhão no chão. A televisão ligou sozinha, sem tomada, pastor. E os quadros da família viraram ao contrário. E só tinha eu e minha avó e minha filha aqui em casa. Aí o pastor já olhou para mim. Disse, epa. Quando nós oramos, passamos o óleo nas portas, nas janelas e tal. E aí ela começou a contar a história de onde isso aconteceu lá atrás. Um contrato que eles fizeram com um fulano de tal, das trevas lá, para salvar a mãe da doença. E aí um espírito pegou essa pessoa que morreu e falou que ia matar toda a família e tal. E a gente ia falando, daqui a pouquinho caiu todo mundo endemoniado. E eu lembro que eu tive a primeira experiência com o anjo, que para mim foi a que mais deixou maluco. Imagina eu criança na fé, apaixonado, jejuando para ver o sobrenatural. E a janela estava aberta da sala, a sala em cima, né? É tipo essa aqui, parte de cima. E aí a mulher chegou da rua, era que ficava mais endemoniada. Essa era pesada. Ela chegou em casa, quando ela entrou na sala e olhou para nós dois, caiu endemoniada. Ela nem sabia o que estava acontecendo na casa. Ela só entrou e caiu endemoniada. Aí quando a gente foi expulsar o demônio falou assim para nós, assim, com o olho virado. Eu vou matar ela, eu vou jogar ela daqui. Aí o pastor estava comigo assim, rapaz, quem manda aqui é Jesus, aí tal, ministrando. O demônio pegou essa mulher e foi jogar ela na janela. A janela estava aberta, né? E nós tínhamos consagrado. Quando o demônio saiu correndo, que ele pulou, irmãos, diante de Deus, estou contando para vocês, o som que eu vi foi isso aqui, ó. Quando ela bateu no vento, a janela estava aberta, ela pulou, ela bateu na janela que estava aberta, fez assim, ó. Ela voltou para trás. Aí, meu filho, minha mente de Power Ranger foi na hora. Primeiro eu estava ali, né? Eu estou acostumado com isso, né? Mas dentro de mim, eu estava olhando para a janela. O que foi aquilo? O que foi aquilo? A janela estava aberta. Ela não bateu no vidro, ela bateu no vento. E foi assim, o pastor falou assim, mas o anjo não vai deixar. Cara, imagina, fica até arrepiado. Imagina quando eu voltei para o meu quarto, filho. É hora de morfar! Ô, louco, mano!
Me senti o Jaspion. Quem é Satangos, meu irmão? Hã? Mas ali eu vi o sobrenatural. Eu fiquei muito doido, cara. Eu fiquei assim, que é isso? Eu nunca tinha visto um negócio desse. E eu voltei, aí o pastor foi contando mais histórias das experiências dele, que ele trabalha com libertação. Eu falei, que isso, pastor? Gente, eu já vi coisas que eu falei, meu Deus, se eu contar para alguém, eles não acreditam. Porque é sobrenatural, o reino está aqui. Mas, o que eu quero mostrar para vocês, ações e caminhos das trevas produzem um ambiente em que há uma intervenção espiritual das trevas. Concorda comigo? Concorda comigo que a maior parte de vocês já teve experiência com vulto dentro de casa. Já teve experiência de estar deitado, você faz um tempo de jejum e oração, de um dia está na cama, de repente alguma coisa te prende na cama. E você não consegue levantar, você fica pesado. Aí alguma coisa fala assim, clama pelo sangue. Quem te ensinou isso? Da mesma forma, eu acredito que quando você entrar no reino, na dimensão do Espírito, mesmo continuar. Quando Jesus ele fala sobre entrar, sobre a água e o Espírito, se você não nascer da água e do Espírito, Jesus está literalmente falando conosco sobre uma coisa: maturidade. Ninguém recebe isso de uma vez. Maturidade. É uma construção de Deus dentro de você. Amém ou não? Deus está te construindo. E à medida que você cresce, você vai entrando nessa realidade nova na sua vida. Você vai experimentando. É como, lembra que o reino é como uma herança, mas em todo tempo que o herdeiro é menino, ele não difere de um escravo. É isso que em Gálatas Paulo fala. Você só começa a experimentar, a tomar posse daquilo que já é seu. O reino é a nossa herança. Só que enquanto eu for menino, eu e um escravo somos iguais. Eu não posso tomar posse daquilo. Paulo fala sobre isso. Porque a chave para entrar no reino... Olha que interessante. A chave para tomar posse do reino que o apóstolo Paulo está dizendo é maturidade. E Jesus fala que para entrar nesse reino é nascer da água e do Espírito. Então, nascer da água e do Espírito é maturidade. É você nascer da palavra. É a sua vida se reconectar a um novo modo de ver a vida, de você começar a confiar num Deus invisível, e você começa a se relacionar com esse Deus invisível, na pessoa do Espírito Santo. E sabe o que ele vai produzir em você? O caráter de Jesus. Lembra qual é o fruto do Espírito? Amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, e etc, e etc. Esses elementos você só encontra numa pessoa na Bíblia. Jesus Cristo. E o fruto do Espírito é o quê? Gerar Jesus em você. E ele fala do caráter, ele não fala dos dons. Tem muita gente dizendo assim, Senhor, eu quero ser usado, mas ele não está falando de te usar. Jesus não está preocupado em usar você. Jesus está preocupado em transformar você à imagem e semelhança dele. Porque é somente andando como ele andou, vivendo como ele viveu, é que eu entro nesse lugar, nesse reino. Agora, o que é interessante é que em Romanos capítulo, não precisa abrir não, mas em Romanos 8, todo mundo conhece, fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A palavra filhos ali é huios, é filho maduro. Então eu vi no grego algumas palavras, eu quero citar para você. Eu vou ler rapidamente, tá? Eu vou ler alguns textos rápidos, assim, só para jogar aqui para você. Alguns textos, se você quiser anotar. Efésios 4,14, quando o apóstolo Paulo fala, não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, quando ele fala, quando eu era menino, falava como menino. 1 Coríntios capítulo 14, 20, não sejais meninos no juízo, ou seja, no entendimento, na malícia seja como criança e no entendimento sejam amadurecidos. E eu coloquei uma frase que na época eu estava estudando sobre isso, crescer dói. Lembre que nascer da água e do Espírito tem a ver com um desenvolvimento
como fruto de uma relação com Deus que vai te levando a uma maturidade. E quanto mais você vai crescendo, mais você vai experimentando ou vai tomando posse do reino na sua vida. O sobrenatural começa a acontecer e você agora não é mais um espectador da unção dos outros. Porque agora você sabe quem tem crido. Eu não sei o que... Eu não falo assim, minha fé não está baseada na crença ou na fé do Gideon, ou do pastor fulano, ou do Mike Shea. A minha fé está baseada na minha relação com Deus. Eu sei a voz que falou comigo. Eu sei o Deus que mudou a minha vida. Eu sei quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou podemos imaginar. Isso tem a ver com maturidade. E parece que a influência do Espírito Santo, ele fala, o Espírito, os filhos maduros de Deus são guiados, são influenciados. Você sabe o que significa ser maduro? Significa que a sua alma não mais governa. Agora quem governa é o Espírito de Deus. A alma deixa de governar você. Você não se move mais pela alma, por sentimentos. Então, rapidamente, eu vi aqui, quanto mais maduros, mais dependentes de Deus. No reino natural, no mundo natural, quanto mais você conhece, mais você se torna independente. No reino é ao contrário, quanto mais você conhece Deus, mais dependente de Deus você se torna. Ou seja, cada revelação que você ouvir aqui te torna mais responsável. Funciona assim. Eu falo sobre níveis de crescimento físico, que é paulatinamente, crescimento intelectual, que é aprendizado, né? Você vai crescendo, e o crescimento espiritual só se dá de uma forma: obediência. Hebreus 5:8 fala que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Agora, existe uma diferença no texto de Romanos 8:14 para Romanos 8:15. Porque Romanos 8:14 fala que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8:15 fala que o Espírito testifica que somos filhos. É interessante que huios é a palavra filho maduro. E a palavra usada no versículo 15 já não fala guiados pelo Espírito. E o Espírito testifica que o nosso Espírito que somos filhos. Ele fala teknon. E teknon é uma outra palavra grega para falar de filho. E teknon é filho ainda imaturo. Ou seja, você nasceu de novo. Pensa comigo, meu pai falou uma coisa que ele ouviu de alguém, eu achei interessante. Quando você nasce de novo, você é como se fosse um bebê espiritual. Agora imagina, você tem 62 anos. E você, como um bebê, tem que lutar com esse homem de 62 anos. Agora interessante também, é que existem 5 significados da palavra filho no grego. Eu quero que vocês anotem aí. 5 palavras filho. Porque, na verdade... Lembra que eu falei que o amor, na palavra grega, existem outras palavras para amor, né? Amor ágape, amor filéu e etc. Ok? Assim como a palavra vida, existe a palavra bios, a palavra psique e a palavra zoe, que é a vida de Deus. E a palavra filho tem 5 significados. Eu vou citar rapidamente, eu prometo não demorar mais. Sei que você quer ir embora. Mas eu vou citar. Primeiro, é a palavra népio. Népio, de 0 a 2 anos. O problema não está nas crianças espirituais. O problema se encontra quando você, que está numa idade para ter uma maturidade espiritual e ainda você é uma criança, é como uma pessoa que tem 30, 40 anos de igreja e ainda usa a fralda da Mônica. Porque maturidade não tem a ver com a idade. Maturidade tem a ver com as qualidades que correspondem com aquela idade. Por exemplo, meu filho tem 7 anos de idade, ele não é imaturo. Porque ele corresponde com a sua idade. Vocês estão entendendo? Então, maturidade não é idade. Maturidade também não é tempo de igreja. Você pode ter 40 anos de igreja e pode ser ainda uma criança na fé. Vamos lá. Primeiro, népio, de 0 a 2 anos. Vou citar as características de um népio espiritual, ok? E aí vocês avaliam aí, faz uma autoanálise como eu fiz. Talvez você não esteja nem enquadrado em nenhum desses, mas eu preciso citar, né? Na escola, tem gente de fora também. Características de um filho népio. Filho infantil, imaturo.
O filho imaturo, tudo ele leva à boca. A criança de 0 a 2 anos. Eu estou fazendo analogia espiritual, tá? Sabe que esse negócio de tudo leva à boca? Tudo que ouve no WhatsApp compartilha. Tudo que ouve é de Deus, e tá lá, o filho népio, ele é levado pelas circunstâncias, não tem controle de nada, depende de todo mundo, não tem vida própria. Não tem resistência espiritual, não tem força, depende do pastor, não tem sustentação, não tem identidade definida ainda. 0 a 2 anos, népio. Se ofende facilmente, com pregações, com louvores, com confronto, com o tipo que o pregador está usando a roupa. Népio. Se ofende facilmente com pregações, louvores, confronto. Se o pastor não abraça ele, diz: o pastor me esqueceu, ele fica sentido. Ai, ai, ai. O népio toma leite e não come alimento sólido. Está sempre precisando de uma papinha da Mônica. Papinho espiritual. Ele está sempre precisando ouvir assim: você é amado, você é mais que vencedor. O népio está sempre dizendo assim: ora por mim. Pede oração para todo mundo, leva foto. O népio só quer palavra de consolo, só quer colinho. Normalmente é brigador, ciumento, quer ser o centro das atenções sempre. É o népio. Ele faz de tudo para fazer parte do louvor. Segundo, filho, são níveis de maturidade que eu estou fazendo uma analogia com espiritual. É o filho paidon, P-A-I-D-O-N, paidon. P-A-I é pai e depois a palavra dom. É o filho de 2 a 12 anos. Os gregos usavam essa palavra para chamar um filho de 2 a 12 anos de paidon. Esse paidon aí. Características. Ah, esse aqui é bom demais, o paidon. De 2 a 12. Paidon. Primeira característica de um paidon: não tem controle da língua. Tem uma frase que eu anotei do meu pai, um dos meus pais espirituais, o Nick Prest. Eu queria um dia que ele ministrasse, gente, aqui. Está lá em Portugal. Tem uma frase que fala assim: ele falou para mim: Gideon, onde muito se fala, pouco do Espírito se fala. Paidon, onde muito se fala, pouco do Espírito se fala. Onde muito se fala, pouco do Espírito se fala. Ele é o crente tagarela. Ele é pouco espiritual. Olha aí, paidon, produz fofoca. Produtor de fofoca, fala do pastor, dos irmãos, não tem controle da língua. Ainda amigo do mundo. Gosta de algumas músicas do mundo. Sente um pouco de saudade do mundo. Está na igreja às vezes do mundo. Tem ânimo duplo. Um dia está bem, outro dia está mal. Ele é inconstante. Está rindo, irmão? Vamos lá. Eu não sei você, mas quando eu fiz essa autoanálise já pedi na primeira. Na época eu pedi na primeira. Mas vamos lá. Eu sei que vocês não têm esse problema, mas tem ânimo duplo, um dia está bem, outro dia está mal, inconstante. Ainda tem identidade indefinida. Eu vou colocar isso na apostila, tá? Ainda tem identidade indefinida. Age no impulso. Se compromete e depois não cumpre. Estou contigo, irmão. Ô, Gito, você vai para Londrina? Todo mês eu vou depositar uma oferta para você. Miserável. Nunca depositou. Foge dos problemas que precisa resolver. A pastora liga para o irmão: irmãozinho, vem aqui na igreja conversar, te bloqueio no Facebook, no WhatsApp, não falar mais com você. Ele prefere não ir lá, ele prefere não falar mais com você no resto da sua vida, do que ir lá na igreja ser confrontado por você. Paidom. Prefere mudar de igreja, foge dos confrontos, fica sem falar com a pessoa,
Não tem discernimento espiritual, não discerne o que é do diabo e o que é de Deus. Ai, pastor, eu quero orar aqui, Deus está aqui me mostrando um varão que eu vou casar, eu estou orando por ela e tal. No fundo, ela já sabe que é sim. Ela não quer discernir isso. Às vezes ela tem até medo de perguntar para Deus se é de Deus, porque tem medo que Deus vai dizer não. É o paidom. Depende da unção do outro. Não sabe definir que voz está ouvindo. Você conhece pessoas assim? Eu conheço algumas que falam assim, Deus falou comigo isso aqui. Será que foi Deus mesmo? Aí a pessoa faz, quebra a cara, ué, que Deus é esse aí que Deus falou mesmo? Depende da unção do outro ou dos testemunhos de outros para manter-se na fé. Não tem experiência própria. A sua fé se baseia na vida dos outros. Posso passar para frente? Terceiro filho é o Teknon, Teknon. Esse é dos 13 aos 19 anos. Vamos lá, posso ir? Dos 13 aos 19. Ô gente, cadê o Guaraná? Ô Igor, café, Guaraná, suco, milkshake, aleluias. Uau! Posso continuar? Adolescente, esse é o adolescente, 13 a 19 anos, Teknon. Vamos lá. Características de um Teknon. Cresceu um pouco, começou a ter suas experiências de ser usado por Deus, mas tem dificuldade de se submeter à autoridade. Ele já sabe tudo. Quando ele vê que Deus tem usado ele e é chamado a atenção por um líder ou um amigo, ele diz, fulano está se metendo na minha vida, não preciso de opinião. Se acha o dono da verdade que os mais velhos são caretas. Nós somos os avivalistas. Nós é que somos os caras. Quando estão sendo usados por Deus, acham que não precisa de líder nem de pastor. Divide igreja, acha que já está preparado para ser um líder. É impossível. Forma aliança antes do tempo, gera frutos antes do tempo, reflete a identidade dos outros. Ai, ai, ai. Reflete a identidade dos outros e ainda pede Guaraná na frente do povo. Divide igreja, acha que já está preparado para ser um líder, é impossível. Forma aliança antes do tempo, gera frutos antes do tempo, reflete a identidade dos outros e ainda não tem identidade própria. O que um adolescente faz com o dinheiro é o que o Teknon faz com as bênçãos. Ai, ai, ai. O que um adolescente faz com o dinheiro é o que o Teknon faz com as bênçãos. O Teknon é muito influenciado pelos desejos da alma. O Teknon acha que já está preparado para uma vida ministerial. Posso continuar? Aí tem o quarto agora. Vocês gostam de anotar mesmo, hein? Oxi. Oi? Cadê, gente? Vou voltar de novo, peraí. O Teknon acha que já está preparado para a vida ministerial. Vou abrir uma igreja, já vou abrir o meu ministério. Vou colocar o nome do ministério, vou fazer umas camisas, vou comprar um sofá, e vou fazer minha agenda, e vou falar um chu lá na frente da igreja, porque eu já estou preparado para assumir o ministério. Ai, ai, ai. Quarto, ruios. Esses são os filhos maduros. Ruios, filhos maduros. Vamos lá. Já anotaram? Posso continuar? Hoje a aula está didática, né, gente? Tá para ser escola dominical. Ruios, filhos maduros. Tiveram a experiência com a paternidade de Deus. São adoradores. Eles entram na intimidade com Deus,
O seu espírito testifica com o Espírito de Deus que são filhos curados, restaurados, e eles estão sempre desejando agradar o Pai como Jesus. Sabem ouvir e discernir a voz de Deus. O Ruios, ele é morto para o louvor dos homens. Ele reconhece que a glória é de Deus e que ele por si nada pode fazer. As maldições responde com bênção. Aprende a perdoar. O filho Ruios faz dos momentos ruins uma alavanca para crescer ainda mais. Ele aprende com os erros. Nossa, hein? Ele dá muitos frutos espirituais através dos seus testemunhos, vida de oração, consagração. Ele é o tipo de pessoa que gera vida em outros. As pessoas gostam de estar com ele. Ele tem sua identidade formada em Cristo e não se ofende ou tem inveja de pessoas que possuem uma unção maior que a dele. Esse é um Ruio. Aí no dia que eu estava estudando sobre isso, eu não era pai ainda, né? Nessa época eu estava sendo ministrado por essa palavra. E aí o Senhor falou comigo uma coisa, eu achei muito legal. E o Senhor falou assim, mas tem um outro nível ainda que você precisa alcançar que você ainda não tem. Porque eu comecei a me ver ruios. Eu disse, nossa, tem algumas coisas. Na verdade, irmãos, eu vi todos. Eu estava em todos isso aqui. Eu tenho um pouquinho de tecnon às vezes eu sou um pouquinho paidom. De vez em quando dou um pulinho ali no tecnon, né? E o Senhor falou para mim assim, mas você tem algo que ainda você precisa ser levado para um outro nível, que é o nível do filho pater. O nível pater, daí vem a palavra paternidade. Foi no ano que eu me tornei pai que eu comecei a estudar isso aqui. E o Senhor começou a falar comigo sobre ser um filho que gera filhos. Agora eu já não tenho só minhas experiências, eu não tenho a minha unção, minha intimidade, mas agora eu sou um gerador de filhos. Amém? Não. Você começa a gerar filhos no reino de Deus. E parece que quanto mais a gente se submete ao processo de transformação, isso que eu quero falar para vocês, é que a justiça, na sua plenitude, é o movimento de um filho maduro de Deus. O que Jesus está dizendo em Mateus 5, 6 e 7, quando você lê em casa depois, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus está caracterizando um filho no reino de Deus. A justiça do reino. Ele está mostrando alguém que se movimenta, não de um movimento que é como trapo de imundícia, mas um movimento ao contrário, que agrada o coração do Pai. Você sabe qual foi a frase que mais me tocou na minha vida, irmãos? Na Bíblia? É que tem até uma música que um cantor aí famoso fez, ele fez essa música inspirado na frase que eu falei para ele. Eu nem vou citar a frase, senão vocês vão saber do cantor, eu não quero cantar quem é ele. Eu falei para ele que eu não vou contar para ninguém, que ele roubou minha música. Estou brincando. Mas sempre me chamou a atenção o dia que Jesus ele se posicionou conforme a vontade de Deus. Vocês lembram que João Batista falou para Jesus quando ele foi se batizar? João Batista olhou para Jesus e falou assim, é necessário que se cumpra toda a justiça. Então, justiça é um movimento, é uma ação e um caminho, ou seja, a justiça do reino é uma identidade. Porque a maneira como eu penso e me comporto me identifica. O que Jesus está... Meu Deus, olha o que eu estou falando. O que Jesus está falando, irmãos, é que naquele momento, o que João Batista nos revela, é que aquele momento em que Jesus vai assumir a sua posição, porque ele sabia até naquele momento, todas as escrituras apontavam para ele, são mais de 200 profecias a respeito do Messias. Eu não sei como Jesus recebeu a revelação de quem ele era, aquele cara que estava falando na Torá. Se foi a mãe dele que contou para ele, se um anjo apareceu para ele, ou se à medida que ele ia na sinagoga ouvindo as mesmas profecias, a mãe falava assim, filho, você é esse cara aí. Quando você foi circuncidado, o cara orou por você e você é essa pessoa, tanto prometido, não sabemos. Só sabemos que aos 30 anos de idade, também não sabemos o que aconteceu dos 12 aos 30. Não há nenhum registro na Bíblia.
Tentar preencher esse vazio aí é heresia. A Bíblia só fala em Hebreus que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Mas nós sabemos que quando ele falou para João, lá quando ele tinha os 12 anos, ele estava no templo. Ali ele já mostrou que ele já sabia que ele era filho de Deus. Não sabia que eu estaria aqui cuidando dos negócios do pai? Então, aos 12 anos, alguém ensinou alguma coisa para ele. Mas quando ele chega aos 30, ele está dizendo para o João Batista olha assim, eu preciso ser batizado por você, e você vem a mim. E ele fala assim, primo, é necessário que se cumpra toda a justiça. Uau! Ou seja, haveria um homem que seria o Filho de Deus, que se movimentaria na terra. E as profecias apontavam as atitudes e na verdade as profecias apontam as ações e os caminhos desse homem que vai restaurar toda a terra, que vai salvar a humanidade. Estão comigo? A Bíblia fala de justiça. Todas as escrituras falam dos movimentos e ações de Cristo. Estão comigo? E ele fala, é necessário que se cumpra. Então por que ele vai ser batizado? Se o batismo de João Batista é um batismo de purificação de pecados, mas ele não tem pecado, porque havia uma profecia que dizia que levaria sobre si todas as nossas iniquidades. Quando Jesus se batiza no rio, ele não tinha pecado, mas ele está levando sobre si os nossos pecados. É um ato profético. Só que interessante que a Bíblia registra uma coisa que acontece exatamente no momento que ele assume uma postura de se mover a partir de então, segundo a vontade de Deus na sua vida. A Bíblia fala, os céus se abriram. Olha só, é assim, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus e uma voz falou bem audível, tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Uau! Parece que no momento que Jesus assume as suas ações e os seus caminhos e vai se movimentar a partir de então, os céus se abriram sobre ele. Ele passou agora a ver o Espírito e também ele passou a não ser somente uma pessoa amada por Deus, porque todos nós somos amados, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas agora ele passou a dar prazer para Deus. Uau! Imagina você ouvir do próprio Deus dizer para você, você é um filho amado em quem eu tenho prazer. Meu Deus, gente. E esse foi sempre o meu desejo, a vida toda. Desde que eu comecei a andar com Deus, eu falei, Senhor, eu quero te dar prazer. Eu ficava assim, eu quero te dar prazer. Eu quero te dar prazer. Eu quero viver Eu larguei televisão, larguei a prostituição, larguei os pensamentos impuros, eu larguei tudo. Eu faço qualquer coisa, sabe? Aí um dia eu estou ministrando, depois de alguns anos, numa igreja. Foi uma criança. Me chamou lá atrás. Pastor Gide, eu posso falar com o senhor? Na verdade, nem era pastor, me chamou de pastor na época. Pastor Gide, eu posso falar com o senhor? Claro, filho. Aí a mãe dele veio. Aí eu disse, meu filho é muito usado, hein? Opa, então é nóis. Aí eu sentei na cadeira, ele veio no meu ouvido. Pastor, eu vou orar por você, tá bom, pastor? Tá bom. Aí a criança começou a chorar. Se você reparar, onde eu vou nas igrejas, as crianças gostam de mim, não sei porquê. Acho que eu sou engraçado. Mas as crianças gostam de ficar perto de mim. Aí começou a ver, as crianças estavam tudo em volta de mim. Aí a criança começou a orar, de repente começou a falar em línguas. Uma criança. Já comecei a ficar espantado. Ele aqui falando em língua, aqui chega no meu ouvido e fala assim, filho, tu és um filho muito amado em quem eu tenho prazer. Aí eu fui para Sorocaba, saí uma semana, 2 semanas depois, eu chorei a noite toda nesse negócio, porque eu sempre quis ouvir essa frase de Deus. Quer ser um filho que te dá prazer. Aí fui para Sorocaba, o pastor Eliezer, amigo meu. Aí nós sentamos, ele falou assim, Gido, pode entrar, pede lá. E aí os caras já tinham pedido a pizza e tal. Aí eu sentei, eu estava sozinho, a Carol estava conversando com as irmãs lá no outro canto, os pastores estavam vindo, um grupo de pastores. Aí eu sentado, de repente, eu fui visitado por Deus. E ele falou assim, filho, você sabe quando é que um homem se realiza? E dentro do meu espírito, eu conversando com Deus, você conversa sempre do espírito, né? Não, Senhor. É quando ele encontra o meu favor e você acabou de encontrar o meu.
Nossa, quando entrou todo mundo na pizzaria, ele estava com a cara da pizza chorando. Tá igual o André chorando pela rua. Eu creio que a justiça é um movimento que dá prazer para Deus. Existem filhos e filhos para Deus. Assim como um pai tem vários filhos. Meu pai tem 5 filhos, né? E ele ama todos nós. Não tem nenhuma dimensão que ele ama mais o Gido, ama mais o Tiano, o meu irmão Luciano, a Thaís, o Tiago. Não existe isso. Mas sempre vai haver para um pai um filho que talvez dê mais prazer para ele. Às vezes você tem vários filhos e tem filhos que não te dão prazer, mas existem filhos que te dão prazer. Isso está relacionado com a honra e com a obediência. Quando Deus olhar para nós e ver a gente se movimentando em direção a Ele, a gente começa a dar prazer e Deus vem ao nosso encontro. E aí essas pessoas elas começam a ver o Espírito de Deus se movendo na sua vida. Concorda comigo, André? Você começa a ver o Espírito se mover na sua vida. Você começa a ver Deus movendo as coisas para você. Irmãos, eu não sei se você já passou por isso, mas de vez em quando eu falo assim, Senhor, você está me mimando muito. Até um dia que eu falei assim, eu estava falando em casa assim, Carol, eu vou orar, Deus vai me dar um PlayStation, cara. Deus vai me dar um PlayStation. Aí fui ministrar no acampamento lá em Campo Grande. No final do culto, um irmãozinho chega, ô Giro, eu vou fazer um negócio muito doido aqui, cara. Eu não entendo por que eu vou fazer isso. Mas vem cá, cara. Fui lá, ele abriu uma mala do carro, tinha uma mochila. Pega isso aqui, cara. Deus mandou te dar esse negócio, não sei porquê, cara. Aí fui abrir, era um PlayStation 4. Eu olhei para você, peraí. Eu falei isso antes de ontem. Isso é muito mimo de Deus. Parece que Deus... Não parece que Deus... Deus tem um negócio com os íntimos, irmãos. Deus tem um negócio com a gente. Ele tem um negócio com a gente. Eu falei, Carol, já reparou? Até aquilo que a gente brinca. A gente brinca, a gente não fez nenhuma oração. Bendito Deus das galáxias profundas do universo, faça isso agora na minha vida. A gente estava brincando. A gente brincou. Como eu contei na história de Sorocaba. Senhor, eu preciso de um Prestor Barba, eu preciso de uma bolsa. Brincando. Chega no culto, vem uma irmã com uma bolsa e um Prestor Barba, ó. É muito mimo do papai. Mas esse relacionamento tem a ver com posicionar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Isso não tem a ver com atitudes eclesiásticas. Tem a ver em se permitir. Porque essa justiça, esse movimento, é fruto de algo que está acontecendo aqui dentro de mim. E ela produz esse fruto, o fruto do arrependimento, o fruto do Espírito, que é as características de Jesus, é os movimentos de Cristo em mim. Por isso, Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Mas você tem que permitir Deus tratar. E esse é o grande problema. O grande problema é você se permitir ser vencido pela água e pelo Espírito. Pela palavra e pelo Espírito. Esse é o grande problema. Então parece que nós entramos num nível de ver o reino de Deus. Uau, como é legal o reino de Deus. Olha ele pregando, olha a unção, olha que tremendo. Mas a pessoa não se permite ser vencida. Ela experimenta uma gotinha de sobrenatural. Ela sente um arranhãozinho na sua alma no movimento de Deus. Ela já acha que já sabe tudo, e aí começa a dizer que sabe tudo e acabou. Eu sou calvinista, eu sou isso aqui, eu estudei um pouquinho de teologia, discute com todo mundo, escreve no Facebook, escreve filosofia e tal, e eu tenho pena desse cara. Porque Deus não trabalha com gente com o nariz em pé. Eu tenho pena. Irmãos, diante de Deus, quando eu vejo um cara muito cheio de si, de teologia, eu fico assim, nossa, cara, que pena que eu tenho dele. Porque para ele agora recomeçar, ele vai ter que ser destruído. Deus vai ter que pegar a teologia dele e jogar no lixo. Lembra, Renan, eu fui me pregar numa igreja, que o cara chorou há 3 dias direto, era um teólogo da igreja. Só que eu cheguei perto dele, eu não sabia. E eu cheguei para ele assim, que adianta ter tanta teologia e sua família está destruída? Só que eu não sabia, irmãos, eu estava usando como exemplo, né? Ele falou que ele tomou um tapa na cara, porque a esposa dele abandonou ele exatamente naquele dia. Ele falou assim, Gideon, aí eu contando para o pastor, o Gideon me deu um tapa na cara, sem ele ver, sem mão. E ele chorou, entrou em crise o seminário todo, porque ele começou a reavaliar o momento em que Deus leva você para dentro de si.
Sabe aquele momento em que Pedro diz, eu vou morrer pelo Senhor. Um de vocês vão me trair. Aí o Pedro, né? Pergunta aí quem é. O que ele está dizendo? Eu não sou. Eu sou o cara, tem 12. Menos um. Então são 11. Pergunta aí, João, quem é. Depois Jesus olha para ele aquele mesmo texto e fala assim, olha, João, ô Pedro, antes que você vá dormir hoje, você vai me negar 3 vezes. O cara, um dos 3 mais íntimos de Jesus. Aí quando ele está negando, está lendo Lucas 22, depois lê Lucas 22. Faz uma comparação de Lucas 22 com João 21, por favor. Lucas 22, ele está lá, Jesus apanha, está apanhando, está sendo preso, e Pedro vai escondido no meio do povo, e de repente alguém chega para ele e fala assim, ei, você não é um deles? Ele, não, jamais vi esse cara na minha vida. Ó, apareceu Pedro. Estava embutido atrás de uma máscara de igreja, com carteirinha de membro, teologia, estava escondido, apareceu. É a primeira vez nos evangelhos que você vai ver Pedro. É Lucas 22. Em outro momento apareceu Pedro. Era só um mascarado no nosso meio. E de repente, na segunda vez, ele nega de novo. E aí, terceira vez para piorar, depois de 1 hora. Já ficou com uma hora se sentindo culpado. Jesus está apanhando. Estou imaginando o som de Jesus lá levando os tapas. Ah! Ah! E ele está aqui escondido. Ah! E aí vem uma pessoa, ei, você também você não estava com ele? Ah! Eu nunca vi. Ficou com mais medo ainda quando viu os tapas. Eu não conheço, jamais. De repente o tapa para. É o intervalo que Jesus faz assim, ó. E Lucas 22 fala que Pedro e Jesus se olharam. Pedro não morreu numa cruz de cabeça para baixo, conforme o apócrifo disse. Ele morreu foi no olhar. Ali, primeiro, irmãos, você precisa cair em si, para depois cair de si. Pedro caiu de si. Primeiro caiu em si, depois caiu de si. E quando você lê João 21, quando Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas, lembra? Jesus está fazendo um check-up. Vamos ver quem é esse Pedro aqui. Se é o Pedro ainda dos evangelhos ou é João 21. Vamos ver. Pedro, vem cá, Pedro. Só que Jesus usa uma estratégia. Ele usa a palavra filéu, amor de família. Primeiro ele olha para os discípulos, olha para o Pedro e diz assim, você me ama como eles? Você me ama no amor filéu, no amor fraterno? E Pedro responde para ele assim, sim, eu amo no amor filéu. O amor fraterno. Aí Jesus aumenta o nível. Você me ama no amor ágape? Ou seja, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim, Pedro? Aí o Pedro mudou o Pedro. Se fosse o outro Pedro, não, Senhor, eu estou disposto. Olha o paidão aí, ó. Não, ele fica calado e fala assim, eu te amo. Só que quando ele falou a palavra amor, ele não falou a palavra ágape, ele falou filéu, eu te amo. O meu amor por você não é uma Brastemp. Eu não te amo tanto assim. Aí ele pergunta de novo. Aí Jesus dá um intervalozinho. Pedro, tu me ama no amor sacrificial. Você está disposto a morrer por mim? Mais uma vez ele olha para Jesus. É o Pedro que caiu de si. Não sei, Senhor. Eu te amo no amor fraternal. Pedro, pela terceira vez. Ah, meu Deus. Foram 3 vezes que ele negou. Ó, está sendo restituído. Pedro, tu me amas no amor sacrificial. Ele olha para Jesus, fica triste. Ele ficou triste, sabe por quê? Porque ele caiu de si. Ele não encontrou em si uma resposta para o mesmo nível de pergunta. Ele olhou para si, fez uma comparação com o amor de Cristo e falou, eu não estou nesse nível mais. Aí Jesus, sabe o que Jesus profetiza? Jesus profetiza para ele como ele vai morrer, porque agora você pode receber, porque para me amar, se você cair de si, eu preciso dar a você esse amor para você me amar. Esse amor para me amar não tem em você.
Isso se chama justiça própria. O amor para me amar, para você morrer como eu morri, dar a vida por mim, precisa acontecer a partir de nascer de novo, nascer da água e do Espírito, porque isso é um dom de Deus. Uau! Melhor a gente ficar pensando, né? Você nunca vai viver se Deus não te matar. Você nunca vai viver se você ainda está cheio de si. Isso é uma experiência que eu já tive, eu não vou contar agora para vocês, eu vou contar quando eu estiver ministrando outras palavras que têm a ver com esse processo, né? De esvaziamento de si. E por incrível que pareça, quando eu passei por um certo processo aí uns anos atrás, eu já abri meu coração para alguns mais íntimos, né, desse processo. E eu lembro que eu fui ministrar numa igreja. Sabe quando você cai de si mesmo? Porque se você me visse pregando alguns anos atrás, eu era implacável. Ô, louco! Apontava o dedo, gritava com a igreja, peguei gasofilaço, já quebrei na frente da igreja, meu povo de hipócrita. Eu era implacável, mano. Já fui expulso de igreja também, pregando. Ainda saí do culto gritando, arrependei-vos, arrependei-vos. Foi mesmo, estou falando sério. É sério. Tiraram o microfone da minha mão. Mas eu estava certo, a minha pergunta que eu fiz, eles não conseguiram responder. Né? Não deixa para lá, não vou visitar esse negócio não. Mas eu me sentia com isso, assim, cara. E tinha pessoas que pagavam para ir no meu seminário para ver qual vai ser o próximo confronto e vão ver se o Gida vai ser expulso. Foi assim. Até o dia. Aí eu passei por todo o processo e tal, e eu lembro que eu caí de si. Eu não só caí em si, mas caí de si. Aí fui ministrar numa igreja pela primeira vez, uma das primeiras igrejas que eu fui depois desse processo, cheguei lá. Eu lembro até hoje, irmãos, quando eu peguei o violão, era uma igreja bem tradicional, né? E eu tenho um carinho hoje pelos irmãos tradicionais, sabe? Antigamente eu era meio loucão, eu chegava meio para escandalizar. Não, agora eu chego. A graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, firme nas promessas. Tudo bem, não tem problema nenhum com os tradicionais, eu amo, né? E aí eu cheguei, e eu lembro que quando eu olhei para o povo, tinha umas 1.500 pessoas, e eu com violão, e eu, sabe quando eu me senti assim, meu Deus, tudo que, eu não sei nada mais, e agora? Aí eu lembro, eu acho que alguém filmou isso, que eu peguei o violão, parei na frente da igreja e falei, irmãos, eu não sei o que vou pregar, o que vou dizer, eu só tenho uma frase que hoje eu tenho certeza. E eu queria falar essa frase aqui na frente de vocês, para essa multidão de pessoas que estão cheias de jovens, assim, lotada a plataforma. Aí eu peguei o violão, abri meus braços, fechei os olhos, comecei a chorar. Eu só falei assim, Senhor, eu te amo mais do que ontem. Acabou o culto. Era 10 horas, gente sendo carregada para casa. Porque eu nunca, na minha vida, falei essa frase com tanta certeza que era uma realidade agora. É quando eu descubro que não amo, que eu estou amando. É quando eu descubro que não posso, que o poder de Deus opera. Essa é a chave, a justiça do reino. Tem a ver com uma obra do Espírito dentro de você, que vai produzir em você movimentos que vai dar prazer para Deus. E quando você dá prazer para Deus, Ele aparece para você. Ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Vamos orar? Fica de pé. Quando uma pessoa chega para mim e fala assim, o meu marido mudou. E é interessante, que até o ambiente da casa muda. A presença de Deus, a alegria volta. Não é verdade, não? Porque isso são movimentos da justiça do reino. Eu não mando mais na minha casa. Eu não sou dono da minha casa. Quem governa é Jesus.
E quando isso acontece, o orgulho fica de lado. Então, quando eu tenho discussões com a Carol, é muito difícil eu discutir com a Carol hoje, sabe? Muito difícil, mas a gente discute. Mas quando a gente discute, chega uma hora que a gente para e fala, peraí. E a gente faz uma autoanálise, aí de repente eu sento do lado dela, a gente senta do lado do outro, ou um começa a chorar, e a gente se abraça e fala, não, peraí, eu estou errado, me perdoa. Então, é um movimento no reino de Deus. Esse é o movimento do reino de Deus. Então, tem a ver, irmãos, pensa comigo, quantas pessoas vão para os cultos nas suas igrejas e os valores mais simples da sua família estão sendo destruídos. O diálogo, o amor, o carinho. E é dessas coisas que Deus está preocupado. Deus não está preocupado com você dar glória a Deus no culto. Se você vai sentir um choque ou não. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que você está se tornando nele. Por isso que a adoração é o que você está se tornando nele. O que você está se tornando está mostrando através da sua justiça, dos seus movimentos, dos seus caminhos. Eu não creio mais nesse evangelho espirituoso, esse evangelho de mágica, de magia, sabe? Para mim o caminho é estreito, mano. Para mim é um caminho de tratamento. Não é passe de mágica. Não vou orar por você para você sair daqui. Senhor, transforma essas vidas, transforma a minha vida e amanhã você vai acordar transformado. Não. Senhor, me capacita, me submeter ao processo para que quando chegar lá eu atinja a plenitude do varão perfeito. É um processo. Não existe negócio de dar uma pílula para você beber e você vai esquecer os seus pecados. Não existe. Isso aqui não é Matrix. Vai lá, vamos fazer um download. Senhor, faça um download e vou aprender a lutar karatê hoje. Não é assim, não é upgrade, não é isso. É um processo. Agora, a velocidade do processo que determina é você. É a sua humildade, é o quanto você está disposto a aprender de novo. E às vezes eu falo com o Senhor no carro, Senhor, eu preciso aprender de novo, eu preciso reaprender isso aqui, eu preciso disso aqui. Por favor, trata com o meu caráter, trata com a minha vida. Sabe o que acontece quando você pede ao Senhor para tratar seu caráter? Durante aquela semana você começa a ver um monte de pecado. Você começa a ver um monte de erro que se comete. Aí você fala, meu Deus, parece que quanto mais eu oro, não, é Deus revelando você para você. Ele está dizendo, Gídel, deixa eu te apresentar o Gídel. Gídel, prazer, esse é o Gídel. Aí você, mas esse cara eu não gosto. Pois é, então mata ele. Porque você dorme todos os dias com ele, acorda com ele. Então crucifica ele. Mata esse cara, porque esse aí é você. Mas quanto mais eu deixar o meu eu, velho homem, morrer, o meu eu espiritual aparece. Eu queria que você tirasse 2 minutos orando, uma oração pessoal sua. Peça ao Senhor. Se você se viu em algumas dessas análises que foi feita de imaturidade, que você tem cometido, você está olhando para a sua vida e está falando, Senhor, como eu perdi tempo. Como eu perdi tempo. Quantas vezes eu fui confrontado, eu fugi dos seus confrontos. Espírito Santo, ministra, por favor. Sopra, Espírito. Trata-nos.